Oi, gente, tudo bem? Faz tempo que eu não dou as caras por aqui, né? Mas assim, eu tenho voltado ao ritmo de leituras, então provavelmente os próximos vídeos vão ser assim. Eu tava só esperando um dia bom pra gravar nesse formato aqui, que é mais complicadinho, assim, que eu preciso ter uma luz boa aqui. Ah, Primeiramente, vamos falar sobre esse livro aqui, que é A Escolha de um Destino, da Linda Lyle Miller. Eu li outro livro esse ano dela, que é Rio Céu Aberto, e eu gostei muito daquele livro e fiquei muito curiosa para ler outros livros dela e encontrei esse daqui que tem essa capa muito bonita mesmo. É um cavalo meio montanhas com água, assim, é bem bonita a capa. E esse livro aqui é o livro que acontece muita coisa. A primeira cena do livro já é um casamento sendo desfeito, sabe? Isso não é spoiler porque acontece nas primeiras páginas, assim. Não tem muita coisa e tá também na resumo. Eu sempre me esqueço o nome que eles dão para essa descrição do livro, né? Que é resoluto e em marcha acelerada, ele reza apenas para chegar ao tempo para salvar o homem que o criou como filho. Holt sabia que os bandidos cruzariam o seu caminho, mas não imaginava conhecer uma mulher como Lorelei Fellows. Ateando fogo em seu vestido de noiva em plena praça pública, cansada de ser um joguete nas mãos dos homens, ela apenas deseja se tornar independente. A presença marcante de Holt deixa tudo mais complicado. Afinal, como ignorar um homem com uma mira certeira e um coração faminto? Esse livro aqui ele traz várias viagens dentro dele, né? Primeira viagem do Holt até esse lugar onde tem o pai de criação dele, onde ele vai encontrar a mocinha dessa história. Depois a viagem deles para buscar o gado e depois a viagem dele de volta para casa, que é a Triple M. Ele basicamente passa montado num ombro de um cavalo nesse livro. Esse livro ele passa na época da conquista do leste americano, né? Quando eles estão meio que fazendo aquelas subdivisões. Eu não sei muito sobre história americana, posso estar falando uma grande merda, posso estar falando uma grande merda. Mas que eu me lembre, eles fazem uma cerca de divisões e eles dão para colonizadores essas mini fazendas que nem eles fizeram aqui com o Brasil, com as capitanias. Aí as pessoas meio que se tornam subsidiárias do governo perante aquilo ali. E elas têm que pagar determinados impostos e meio que determinadas. Fazer determinadas coisas para aquilo ali, né? Para aquilo ali se desenvolver. Eu tenho gostado muito de ler livros com fundos históricos diferentes da minha zona de conforto. Para quem não sabe, a minha zona de conforto são as leituras de romances medievais, né? Eu normalmente são as que eu mais gosto, as que eu mais leio, as que eu mais fico. E eu tenho gostado de sair dessa zona de conforto. E eu queria falar até um pouco depois que fizer o review desse livro sobre essa importância de sair da zona de conforto da gente, como leitor, né? Outro aspecto que eu me chamou muita atenção durante a leitura é que esse livro ele não tem só o foco nos protagonistas. Por mais que os dois protagonistas tenham um gênio forte, eles sejam bastante desenvolvidos, eles têm uma personalidade aflorada, eles são mais do que isso. Eles são pessoas, eles são seres completos, eles são questionados, eles são aprendidos. E isso me fez pensar como às vezes a gente lê um livro em que só os personagens principais são os feitos, são os trabalhados, e os outros personagens acabam sendo deixados de lado. O que não acontece aqui, é que tu tem várias sub-histórias junto com a história principal. E também tu tem momentos tristes, tu tem momentos felizes, tu tem reviravoltas, tu tem um mistério a ser descoberto, tu tem personagens muito fortes, muito bem trabalhados. Eu gostei assim muito do livro, eu dei 5 estrelas e favoritei. E
eu acho que nas cenas de batalha que acontece aqui, que são tiroteios, né? Nas cenas de perseguição que também acontecem aqui, a autora soube pesar muito bem a mão entre fazer uma cena com bastante violência, mas uma cena não difícil de ser lida e que não provocasse gatilhos, porque as cenas elas são descritas por um ponto de vista que a pessoa meio que baixa os olhos, meio que acontece uma série de coisas junto com aquilo ali que acaba dando para essa pessoa que tá dando para o leitor, né, uma oportunidade melhor para agora que eu vi que o meu óculos está fazendo um reflexo, uma oportunidade melhor para que ele possa lê-lo sem travar naquele pedaço, principalmente para pessoas que têm algum gatilho ou alguma restrição de leitura nesse sentido. O que eu quero falar sobre vocês sobre sair da sua zona de conforto? Quando a gente sai da nossa zona de conforto, a gente se depara com autores diferentes, a gente se depara com narrativas diferentes e principalmente com fundos históricos diferentes. E esses fundos históricos diferentes, fundos sociais diferentes, eles acabam instigando a nossa curiosidade, principalmente se tu vai procurar algo completamente fora da tua zona de conforto. Tipo, eu fiquei com vontade de ler coisas a respeito da colonização americana. Que por mais que eu tenha feito uma faculdade que eu fiz 3 cadeiras sobre a América, tu não dá conta de ver tudo. Então a história dos Estados Unidos e a história americana, tanto da América do Norte no geral, como a América como uma coisa só, unificada, né? Ela não é bem retratada muitas vezes ela é passada por cima por conta do tempo, por conta dessa própria disposição assim da grade de horários que a gente tem e que às vezes a gente acaba passando assim além e tu não trata aquilo ali da forma que tu deveria tratar. Eu gostei muito da história, eu dei, como eu disse pra vocês, eu dei 5 estrelas e eu acho que a autora, falando nesse aspecto que eu queria conversar mais com vocês, ela soube pesar muito a mão entre fazer descrições de uma realidade que não é a nossa, com a própria relação que a gente tem do autor, sua obra, do leitor e a sua obra. O que eu quero dizer com isso? Ela teve essa noção de fazer essa pesquisa histórica sem transformar essa pesquisa histórica no principal objeto dela durante a narrativa, mas também sem deixar isso apenas como um fundo histórico. Ela soube casar muito bem essas duas qualidades. É um livro excelente, assim, eu super recomendo a leitura. E gostaria de saber a opinião de vocês, se alguém já leu, se tem pretensão de ler esse livro, e se tiver lido alguma coisa do gênero, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo assim que puder. Um beijo grande e boa leitura. Até a próxima.